Olá e bem-vindo ao Best in Tesla e ao novo programa Overflow, episódio 93. Vemos as vendas explosivas da Tesla na Europa continuarem a crescer em maio. Alguns países da União Europeia tiveram um aumento de 655% e também estamos vendo números recordes vindos da China. E isso, é claro, também significa recorde histórico de vendas na Austrália. E vimos Teslas circulando por esses países com full self-driving, sem nenhuma intervenção humana, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Mas tivemos um rodando 100% com full self-driving da Tesla por todos os 48 estados conectados. E o RDW acabou de apresentar uma nova estrutura inovadora para a homologação de sistemas de direção por IA de ponta a ponta na União Europeia. E o Marrocos está se tornando o México da Europa, uma ameaça de inundar a indústria automobilística europeia enquanto dribla as tarifas. E por 16 anos a Toyota vem prometendo uma revolução com baterias de estado sólido. Pois é, adivinha só, foi adiada mais uma vez. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Vamos direto ao assunto. Vamos colocar a agulha estéreo nesta faixa. Estamos vendo as vendas explosivas da Tesla voltarem a crescer na Europa, continuando a subir agora em maio. E também estamos vendo números recordes vindos da China e de outros lugares. Estamos vendo um crescimento absolutamente explosivo em alguns países aqui na Europa, como na França, que teve um aumento de 655%. Portugal teve um aumento de 349%. Dinamarca subiu 136%. Espanha, 113%. Suécia, 71%. E Noruega, 27%. Então esses são números extremamente fortes da Tesla nesses países. O Tesla Model Y, que foi no meu país, a Dinamarca, o veículo mais vendido em maio. O Model 3 ficou em quinto lugar. A Dinamarca também atingiu um novo recorde de veículos elétricos, com 19 mil novos carros de passeio registrados em maio. 15 mil eram BEVs, elevando a participação de mercado dos BEVs para quase 79% no total e 96% entre compradores particulares. Nem todos os países estão batendo recordes de vendas como a Suécia, que cresceu 71%, mas como você pode ver, isso a coloca bem acima dos números do ano passado aqui no gráfico do Holland, mas ainda falta bastante para alcançar os números de 2024 e 2023. Ou como vemos na Noruega, a Tesla já superou os números de vendas dos 2 últimos anos até agora, mas ainda não está no mesmo nível de 2023. Mas isso não significa que as vendas da Tesla não sejam boas, porque na Noruega ninguém fez melhor, já que a Tesla foi a marca mais vendida no geral. E o Tesla Model Y foi o carro mais vendido no geral. Então, em um país que basicamente virou 100% elétrico, a Tesla ainda está dominando, mesmo com toda a concorrência chegando. Então, só porque a Tesla não atingiu o pico de 2023, mas apenas superou os números de 2024 e 2025, não significa que esses são números de vendas ruins. Ninguém fez melhor. Mas a participação de mercado dos elétricos à bateria também era cerca de 15% menor em maio de 2023 do que em maio de 2026. Então a Tesla também tinha menos concorrência na Noruega em 2023 do que em 2026. Então, não é certo que a Tesla volte ao seu auge de 2023, mas na França eles cresceram 655%. Foi o melhor resultado da história nos 4 primeiros meses do ano. Então, eles não estão em alta apenas porque o refresh do Model Y estava segurando os números no ano passado, eles tiveram até agora o melhor ano de todos. E o mesmo aconteceu na Espanha, onde eles cresceram 113% em maio. Até agora, nos 5 primeiros meses do ano, este também é o melhor ano de todos, não apenas uma alta sobre os números baixos do ano passado.
Mas um país que realmente teve queda em maio foi a Itália, com uma redução de 24%. Mas, como você pode ver, no acumulado do ano, eles ainda estão com alta de 15% em comparação com 2025 e também superando 2024. Mas ainda não voltaram ao pico de 2023. Mas vemos a Tesla fazendo um retorno incrível na Europa no primeiro trimestre. Eles superaram a Volkswagen como marca de veículos elétricos mais vendida na Europa. A Tesla superou facilmente a Volkswagen em 2024, mas a Volkswagen superou facilmente a Tesla em 2025, mesmo com o Model Y ainda sendo o modelo de veículo elétrico mais vendido. Agora eles estão quase empatados no ano, com só 4.000 unidades de diferença. A Tesla venceu o primeiro trimestre. Vamos ver o resultado com o último mês. Esse costuma ser o momento da arrancada da Tesla no fim do trimestre, quando chegam a maioria dos carros. Vamos ver se superam a Volkswagen novamente no segundo trimestre. Porque o Model Y segue como o veículo elétrico mais vendido do continente. Também vimos a Tesla batendo recordes na China, como compartilhou o Tesla Chan. A Tesla China teve um recorde de vendas no atacado de quase 86.000 unidades em maio, o maior número deste ano. O número representa um aumento de 39% em relação ao ano passado e um aumento de 8,2% em relação a abril. Sim, como você pode ver, a Tesla nunca teve vendas no atacado tão altas em maio. Agora é aguardar a divisão entre varejo e exportação. Mas é bom ver um número tão grande das vendas no atacado da Tesla na China também. Porque esses, claro, também são alguns dos veículos que vão ser enviados para a Austrália. E aqui a Tesla teve outro recorde histórico de vendas. A Tesla vendeu 6.400 veículos na Austrália em maio de 2026. Isso foi um aumento de 65%, o maior total da empresa em um único mês, superando o recorde histórico anterior de 6.000 unidades estabelecido em março de 2024. O modelo Irapus foi o veículo elétrico mais vendido no geral, representando 5.600 dessas entregas de maio, ou 84% das vendas totais da Tesla. Neste artigo, eles comparam as vendas da Tesla com os elétricos da Polestar. Mas sejamos sinceros, é difícil até chamar isso de concorrência. No acumulado do ano, incluindo maio, as vendas combinadas dos modelos Polestar 2, 3 e 4 ainda estão abaixo de 1.000 unidades, e só em maio o Tesla Model S vendeu 5.600 unidades. Mas, novamente, eles custam praticamente o mesmo valor, mas um pode dirigir sozinho e o outro não. Por isso não surpreende que a disputa não seja acirrada. E o diretor nacional da Tesla, na Austrália e Nova Zelândia, Tom Drew, disse em um comunicado que um número crescente de australianos está escolhendo a Tesla pela primeira vez. E que um dos principais responsáveis pelo nosso crescimento é o Model X EQL, o único veículo elétrico a bateria de 6 lugares disponível no mercado australiano. A partir de 75.000 mais taxas, ele oferece um valor excepcional no segmento de SUVs elétricos de 3 fileiras, tornando-se uma opção que agrada tanto famílias quanto compradores de frotas. Mencionei que os Teslas dirigem sozinhos? E você já teve tapetes para qualquer clima que ampliam o espaço de armazenamento? Não? Bem, se você está procurando tapetes para qualquer clima para o seu novo Tesla Model S ou qualquer outro veículo elétrico, realmente não procure mais porque eu tenho os melhores para você. Eu adoro os meus, tanto que coloquei eles nos meus 2 Teslas. A 3W oferece tapetes para qualquer clima que te dão muito mais do que qualquer outro tapete do mercado. Eles oferecem cobertura de ponta a ponta, o que muitos outros não fazem, e eles até ganharam o prêmio Red Dot pelo design, então eles também têm um visual incrível. São feitos para durar, usando TPE Premium de alta densidade, mais rígido e resistente, além de ser resistente a rachaduras e ao desgaste a longo prazo. E como mencionei antes, eles são completamente livres de odor. Alguns usuários até comentaram que a 3W é segura para cães, ecológica e não tóxica. Sem cheiro algum. E eu realmente gosto desse design de pétala de metal em peça única.
Ele simplesmente fica muito bonito, mas além disso, também adiciona textura e durabilidade aos tapetes. E eles ainda têm essa borda extra que vai por baixo do banco aqui na frente, que cria um espaço extra de armazenamento para alguns guardanapos, ou, como a gente usa, um guarda-chuva. Então, se estiver chovendo... A gente sempre tem nossos guarda-chuvas à mão, porque, claro, está nos 2 tapetes da frente. Mesmo que o guarda-chuva molhe, não tem problema, pois está sobre um tapete para todas as estações, é um detalhe muito bacana. Esses são os melhores tapetes que você pode comprar. Usando o meu link abaixo e o código BESTINTESLA, você paga ainda menos. Não fique só com a proteção básica de fábrica, que desgasta rápido. Escolha um tapete de TPE resistente para o dia a dia. Use meu link abaixo e adquira o seu agora. E enquanto estamos vendo a Tesla sendo dirigida por todo o país, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, sem nenhuma intervenção humana, temos aqui Joe Anderson, que fez uma grande viagem, 100% usando o Full Self Driving, supervisionado da Tesla. Então Joe quis tentar passar por todos os estados da parte continental dos Estados Unidos, ou seja, não incluindo o Havaí e o Alasca, é claro, mas todos os outros 48 estados. Mas vamos ouvir isso do próprio Joe. Bem-vindo ao grande estado de Idaho. Aqui é lindo, são planícies abertas e vastas. Simplesmente adoro. Passo muito tempo em Idaho. Venho muito aqui, mas nunca fiz esse trajeto antes. Esse é um dos grandes pontos dessa viagem que estou fazendo pelos 48 estados. Eu posso conhecer partes deles que nunca vi antes. De novo, não é exatamente um passeio turístico, mas isso é uma das coisas que com certeza estou fazendo. E, novamente, o objetivo é simplesmente passar por cada estado na menor distância possível, no menor tempo possível, mas com segurança. Estou dormindo 8 horas por noite e deixando o FSD dirigir. Tenho feito isso sozinho. Mas até agora o carro está fazendo um trabalho incrível, né? Não é surpresa, mas eu não dirigi o carro nem um pouquinho. Coloquei alguns destinos, apertei alguns botões e esse tipo de coisa, mas eu não usei os controles nem um pouco. Vamos ver. Então, cerca de 5.700 milhas, isso dá quase 11 mil quilômetros. E com certeza vou chegar ao estado 48 hoje à noite. Ainda tenho cerca de 500 milhas para percorrer. É mais ou menos uns 800 quilômetros. E a propósito, parabéns David Moss e sua equipe por serem as primeiras pessoas a cruzar o Canadá assim de Tesla usando o FSD. Eles tiveram uma baita aventura e terminaram hoje de manhã lá na costa leste do Canadá. Enfim, só queria dar um alô e trazer uma atualização. E é isso, a gente se vê na estrada. Mas no fim, ele atravessou os 48 estados como fez depois. Algumas coisas valem tirar alguns dias para ver direito. Essa é uma delas. Tenho orgulho em anunciar que consegui dirigir por todos os 48 estados contíguos, além de Washington corrente, contínua, no meu Tesla Model X. Juniper 2026 usando o Full Self Driving 14.3.2. Fiz isso sozinho, mas na verdade fui passageiro enquanto o Full Self Driving dirigia. Foram 7.241 milhas oficiais, 9 dias, 21 horas e 50 minutos. Não usei nem um galão de gasolina, nem um único toque no volante. O Full Self Driving dirigiu cada milha. Esse é o mais próximo que podemos chegar de uma direção totalmente autônoma, sem supervisão, sem que realmente seja uma direção totalmente autônoma, sem supervisão. O sistema está simplesmente ficando extremamente bom. Como o Joe compartilhou, com base no que encontrei, essa viagem pode representar 3 recordes notáveis. Primeiro, direção totalmente autônoma, percorrendo sozinho todos os 48 estados contíguos, mais corrente contínua, maior número de jurisdições dos Estados Unidos cobertas em uma viagem autônoma, 49. Possivelmente a primeira e mais rápida travessia de veículo elétrico pelos 48 estados e corrente contínua. Muito legal. E parabéns para você, Joe, por essa conquista. E que sistema incrível a Tesla criou aqui. Não se esqueça, o sistema da Waymo não será capaz de fazer nada, nem remotamente parecido com o que o Joe acabou de fazer aqui no veículo particular dele.
porque os Waymos só conseguem dirigir nos trilhos digitais deles, mapeados em áreas geocercadas. Então, mapear todos os 48 estados basicamente seria uma tarefa impossível de ser concluída e mantida atualizada. A Waymo nunca vai conseguir fazer o que os carros da Tesla acabaram de fazer aqui, a menos que mudem a tecnologia deles para usar apenas IA e visão. E o RDW acabou de apresentar uma nova estrutura inovadora para a nova homologação de sistemas de direção autônoma de ponta a ponta baseados em IA na Europa. Como Alex compartilhou, o RDW da Holanda apresentou uma nova estrutura de testes de ADAS para sistemas nativos de IA. No dia 1º de junho, aconteceu a 53ª reunião do subgrupo de veículos automatizados e conectados da Comissão Europeia, dentro do grupo de trabalho de veículos automotores. Na reunião, a autoridade holandesa de veículos, RW, apresentou uma estrutura inovadora para a homologação de sistemas de direção autônoma baseados em IA de ponta a ponta, como os usados na condução totalmente autônoma. As regulamentações da UNESC e os padrões da União Europeia não foram feitos para sistemas exclusivamente de IA e baseados em dados. Consequentemente, o RDW propôs um uso mais direcionado das exceções previstas no artigo 39 do regulamento e a introdução de um procedimento de teste moderno, especificamente adaptado para a IA. Isso é uma boa notícia, pois demonstra o reconhecimento de que a direção totalmente autônoma está seguindo um caminho que não se encaixa no paradigma tradicional de testes e que, como resultado, a própria estrutura de testes precisa ser reformulada. Sim, é muito legal ver isso. Essa medida já era necessária há tempos, o que explica por que o NESC e o UE ainda não aprovaram a direção totalmente autônoma. O novo marco regulatório, portanto, pode abrir caminho para uma aprovação efetiva e em tempo hábil. Sim, tudo está avançando para a aprovação da direção totalmente autônoma aqui na Europa. Bem, o sistema também está ficando extremamente bom. Na maior parte do tempo, nos Estados Unidos, parece que já está sem supervisão, como o Mark compartilhou. Inacreditável! Meu amigo Felipe acabou de receber a direção totalmente autônoma, 14.3.3 na sua Cybertruck e passou toda a viagem de 45 minutos lendo um livro sem receber nenhum alerta. Se alguma vez houve um sinal de que a Tesla está implementando gradualmente a direção sem supervisão, é esse, a direção manual acabou. Sim, eu não sei se isso é sequer legal, mas é muito impressionante o que o sistema fez. E eu encaixo a última notícia neste novo programa. Sim, é hora dos destaques da Tesla. Se você não viu meu vídeo sobre esse artigo, bem, em resumo, Roberto Marques aqui, que é um professor atuante de engenharia elétrica e de computação, com décadas de experiência em algoritmos e inteligência artificial. Escreveu um artigo dizendo que considera o sistema de direção autônoma da Tesla o produto de consumo mais impressionante desde o smartphone. Mas se você quiser saber mais, confira meu vídeo de segunda-feira. E se você está se perguntando por que a Tesla consegue vender tantos veículos elétricos nos Estados Unidos, enquanto empresas como a General Motors conseguem vender apenas uma fração e estão voltando atrás nas promessas de veículos elétricos? Bem, essa postagem explica isso muito bem como eles mostram. Esses dois têm especificações quase idênticas, mas a diferença de preço é absurda. Lyriq V, $80 mil. Tesla Performance 1 Icru Model Icru, $58 mil. Mesmo desempenho, mas o Gilchrist é muito mais eficiente. O Lyriq é 1.500 libras mais pesado. Mais pesado. Quem está pagando $80 mil por esse Cadillac que nem tem direção autônoma completa? Sim, porque alguém pagaria $20 mil a mais pelas mesmas especificações, mas por um carro menos capaz. É menos seguro e não possui direção autônoma completa. Isso exemplifica porque antigas montadoras tradicionais enfrentam tantas dificuldades. A Tesla define o preço de referência e todas as outras não têm escolha a não ser seguir o mais de perto possível. Mesmo que o carro da GM aqui seja mais de $20 mil mais caro, eles ainda estão perdendo dinheiro ao vender seus veículos elétricos. Não é fácil competir com a Tesla. O Grok começa a aparecer em mais veículos pelo mundo.
Como falei no último programa, eles já estão em Taiwan e agora a Tesla Chan disse que também estão nas Filipinas. Então isso é muito legal, mas ainda estou esperando que eles entrem na Europa. Esse Robinson trouxe algumas notícias entediantes, já que a prefeita de Nova Orleans, Helena Moreno, propôs formalmente o circuito NOLA de 1 milha. A rota passaria sob a Loyola Avenue, desde perto do Hyatt Residency e da prefeitura, abaixo da Hoyt Street, até a Convention Center Boulevard e a Julia Street. A proposta de Moreno apresenta uma estimativa de uso de aproximadamente 75 mil a 125 mil viagens por ano e uma média de economia de tempo no projeto de cerca de 20 minutos por viagem. O objetivo é reduzir os congestionamentos severos durante grandes eventos no distrito de hospitalidade e convenções. O projeto ainda está em estágio inicial, sendo necessários testes geotécnicos, licenças e avaliação da comunidade. Nova Orleans foi uma das vencedoras do teste Tunnel Vision e a The Boring Company se comprometeu a financiar a fase inicial de diligência. E David disse que a SpaceX levou 10 megawatts de energia solar ao espaço com 3.000 satélites Starlink de primeira geração. Depois, lançaram 100 megawatts no espaço com 7.000 satélites de segunda geração. Em breve, colocarão 1.000 megawatts com a terceira geração. A SpaceX tem multiplicado por 10 a energia solar no espaço a cada poucos anos. E Edon Eden compartilhou de novo e disse: verdade. Max, da equipe de recarga da Tesla, também mostrou David Moss e sua equipe atravessando o Canadá 100% com direção totalmente autônoma. Mas, como Max escreveu, a rota de supercarregadores da TransCanada foi inaugurada em 2019 e agora foi percorrida de costa a costa de forma autônoma, com direção totalmente autônoma. Sim, nenhum outro carro atravessa o país 100% com direção totalmente autônoma como os da Tesla. E nenhuma outra montadora tem a infraestrutura de recarga para suportar isso. E temos boas notícias da Bélgica, já que a Bélgica está exigindo que a partir deste ano todos os novos carros de empresa sejam totalmente elétricos. Muito bom! E Michael Dawn compartilhou: o México da Europa. Empresas chinesas poderiam transformar a nação do norte da África em uma plataforma de lançamento para produtos fortemente subsidiados que ameaçam inundar a indústria europeia. A União Europeia se preocupa enquanto os chineses constroem uma base industrial no Marrocos. Sim, o investimento chinês no Marrocos soma cerca de 6 bilhões de dólares desde a pandemia, focando em baterias para veículos elétricos, autopeças e componentes de veículos, incluindo uma gigafábrica de 1 bilhão e 300 milhões de dólares para apoiar até 550 mil veículos elétricos por ano. A União Europeia vê oficialmente isso como Pequim escoando o excesso de capacidade por meio dos acordos comerciais preferenciais do Marrocos, com processamento local mínimo, permitindo exportação livre de tarifas que ameaça os fabricantes europeus. E Sawyer informou que a Tesla começou a vender Cybertrucks usadas diretamente do seu estoque. A Tesla levaria uma para qualquer ponto de entrega da Tesla nos Estados Unidos continentais por até 2.500 dólares. Hoje, os preços partem de 66.200 dólares para uma Foundation Series usada com 2.500 milhas, chegando a 95 mil dólares para uma Cyber Beast usada, fora da Foundation Series, com 5.200 milhas. Mas logo depois, Sawyer atualizou dizendo que todas as Cybertrucks usadas já foram vendidas do estoque da Tesla desde ontem à noite. Como Josh escreveu, já era. Haters. Todas, menos uma, daquelas dezenas de Cybertrucks seminovas foram vendidas em poucas horas. Aconteceu que possuir o Full Self-Driving e a conectividade Premium não foram uma barreira para as vendas. Quem diria? Sim, a demanda pode não ser tão forte quanto esperávamos pelo Cybertruck, mas parece que, se o preço for justo, muita gente realmente quer um Cybertruck. Será interessante observar como a demanda e as vendas vão se comportar agora que o Cybertruck mais acessível está à venda, com preço inicial em torno de 70 mil dólares. E a Tesla também compartilhou um novo acessório, como eles escreveram no X.
Com gelo, nosso conjunto de copos e pedras geladas vem com 2 copos feitos à mão e 2 pedras de aço inoxidável em formato de Cybertruck que gelam rapidamente. Legal! E olha só, a Toyota cancelou a próxima geração do Lexus elétrico, que era esperado para estrear a tecnologia de bateria de estado sólido. Então a Toyota cancelou o sedã elétrico da Lexus, um conceito de 2023. O lançamento estava planejado para 2027, com a bateria de estado sólido, prometendo 1.000 km de autonomia e recarga ultra rápida. Mas isso vem de muito antes do conceito de 2023. O primeiro anúncio público da Toyota sobre seu avanço em baterias de estado sólido veio em novembro de 2010 e deu início a uma longa trajetória de promessas repetidas de veículos elétricos, com as baterias de estado sólido sendo previstas para cerca de 2015 a 2020, depois adiadas para 2025, depois para 2027 e 2028, com produção limitada em veículos. Agora eles cancelaram novamente a estreia do primeiro veículo elétrico com bateria de estado sólido. Eu sei que Elon vem alardeando a direção totalmente autônoma há 10 anos, mas a Toyota vem prometendo um avanço em baterias de estado sólido há 16 anos. Pelo menos a Tesla já tem robotáxis operando nos Estados Unidos hoje e pessoas comuns dirigindo por todo o país, até em outros países, sem nenhuma intervenção no software de direção totalmente autônoma. Mas a Toyota não tem sequer um carro elétrico com bateria de estado sólido depois de 16 anos de promessas. Mas Elon Musk e a Tesla é que recebem todo o ódio por estarem atrasados. E Alexander compartilhou: se não fosse pelo bloqueio do metal IF contra a expansão da rede de supercarregadores da Tesla, teríamos cerca de 10% a mais de carregadores rápidos na Suécia. Os principais prejudicados não são a Tesla, mas os donos de veículos elétricos com poucas opções de carregadores rápidos confiáveis. Sim, o sindicato realmente se colocou em uma situação difícil, mostrando sua verdadeira face e natureza como vilão. Isso é tudo que temos para hoje neste programa de notícias Overflow. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Isso ajuda muito o vídeo a ser encontrado por mais pessoas no YouTube. E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de inscrever-se e no sininho de notificações. Assim, você não perde futuros vídeos como este. Você pode ajudar o canal a crescer de forma fácil e gratuita, apoiando para alcançar mais pessoas. Sobre a revolução dos veículos elétricos e o futuro da abundância sustentável. Se você já é inscrito, muito obrigado pelo apoio. Se quiser ajudar ainda mais, por apenas $1 pode se tornar patrono deste canal. Para receber um agradecimento, ter algumas vantagens extras como acesso antecipado, versões dos meus vídeos sem anúncios, vídeos exclusivos, confira o Patreon para saber mais. E não se esqueça de me seguir no X. Eu posto praticamente todas as novidades assim que saem e muito mais. E confira a loja de produtos para adquirir algum item e apoiar o programa. Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou um patrono. Há uma opção de doação logo abaixo ou no meu site bestintesla.com. Você pode ser produtor executivo e acessar notícias, vídeos exclusivos, bastidores e todos os meus gráficos e planilhas de pesquisa em bestintesla.com. E obrigado por assistir e até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.